Boa noite, internautas. Tudo bem, companheiros e companheiras? Vamos aqui, ó. Vanderleia, Torrecilhas Alves. Boa noite, Vanderleia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernando Porto. Nossos companheiros aqui da live hoje. Deixa eu ver aqui. Nós teremos uma live hoje com o Dr. Anísio Silveira, ele que sempre esteve aqui com a gente, nos ajudando a fazer uma conversa sobre a pandemia, né? O Dr. Anísio, que é médico sanitarista há mais de 30 anos do SUS, esteve com a gente aqui no começo dessa jornada nossa e hoje retorna, né, para poder dialogar um pouco com a gente sobre os dados da Covid-19. Bom, vamos aos nossos recadinhos enquanto a gente aguarda a conexão do Dr. Arlindo. Deixa eu ver aqui. Né? Eita, daqui a pouco ele aterriza na nossa live aqui para a gente poder fazer uma conversa sobre os dados, os últimos dados da pandemia. Né? Então vamos lá. Lembretes de sempre, nos sigam nas redes sociais, no Facebook, Sindicato dos Químicos, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram @Químico SP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. O nosso entrevistado especial da noite de hoje é o Dr. Arlindo Silveira, que é médico, sanitarista, né? E é médico do Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Diadema. Hoje nós já temos a infelicidade de dar a notícia que nós temos 873.963 casos de contaminação por Covid e, infelizmente, 43.485 óbitos até agora, desses 10.767 só no município de São Paulo. Bom, nós sabemos que, por uma certa pressão, os governos, tanto da Prefeitura de São Paulo como o governo Dória, governo estadual, começou a fazer aí uma abertura do comércio e a gente está preocupado em saber se isso vai afetar a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, eu vou ver aqui se eu consigo fazer uma outra conexão com o Arlindo para saber se ele nos consegue mandar o nosso sinal para que a gente possa fazer a nossa live. Deixa eu ver aqui com o Arlindo. Bom, e vocês estão acompanhando, né? Ruas do Brás, do centro de São Paulo, tem lotação e o trânsito desta madrugada de segunda-feira já está bem complicado. Às 3 horas já não era mais possível encontrar vaga para estacionar. Como é que é o nome do seu, como é que você tá o seu nome no Skype? Porque eu te chamo. Então, aqui tem vários Arlindo Silveira. E deixa eu mandar aqui para você uma coisa mais fácil. Quer ver? Deixa eu ver. Você está tentando... Qual é que é o e-mail, Arlindo? Não tem nenhum desse aqui na minha... Bom, mas você tem que conectar o seu aí, né? Tá, tenta aí que eu vou aqui falando com o nosso público, esperando você ansiosamente conversar com a gente. Tá bom, falou. O Arlindo vai tentando conectar, o Dr. Arlindo, e a gente vai aqui vendo as notícias que nós temos de última aqui. Vítimas de agressão da PM na capital da Grande São Paulo também relatam ameaças de morte e racismo. Continuamos com um problema sério do racismo. Bom, no estado de São Paulo, o pacote de
projetos da Assembleia Legislativa para enfrentar a pandemia do coronavírus completa um mês parado. Aí já serve para uma live nossa com o nosso deputado estadual Luiz Fernando para saber por que o pacote de auxílio financeiro ainda está parado. Deve ser por causa do governo Dória, porque tem maioria lá para aprovar qualquer tipo de pacote. PL inclui auxílio financeiro para vítimas de violência doméstica e hospedagem para profissionais da saúde em hotéis. Vamos ver como é que está a coisa pelo Brasil. Brasil, extremista Sarah Winter, todo mundo acompanhou hoje, a extremista Sarah Winter e outros integrantes do movimento bolsonarista são presos suspeitos de crime contra a Lei de Segurança Nacional. O mandado foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ala política defende saída de Weintrauber da educação e o Supremo Tribunal Federal aguarda demissão. Essa aberração que é esse ministro da educação. Bom, Estados Unidos cancelam autorização para uso de hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina, no tratamento da Covid-19. Mandou para cá 2 milhões de doses da hidroxicloroquina, ou da cloroquina, né? Essa é a hidroxicloroquina. FDA, que é um órgão de teste dos Estados Unidos, divulgou o documento na segunda-feira e disse que não é mais razoável acreditar que a formulação orais de hidroxicloroquina e da cloroquina possam ser eficazes. Apesar do veto nos Estados Unidos, Donald Trump diz que enviará hidroxicloroquina para o Brasil, para o seu amigo aqui no Brasil, né? Empresas chinesas diz que a vacina gerou anticorpos em 90% dos pacientes. Notícia boa, opa! Sinovac fez parceria com o Instituto Butantan para teste em 9 mil voluntários no Brasil. O uso de máscara é a medida mais simples, barata e eficaz contra o Covid. Novos estudos da revista da Academia Nacional de Ciências Americana comprovam que elas reduzem a transmissão significativamente se adotadas em massa. Bom, deixa eu ver como é que vai ser aqui a nossa live. Amanhã nós teremos uma live com a pesquisadora e socióloga Pagu Rodrigues, que infelizmente foi no dia que eu sofri o acidente, a gente não pôde fazer a live com a companheira Pagu. Então é isso, a gente vai esperando aí o doutor Arlindo entrar na live, né? Aqui já, deixa eu saudar quem está aqui com a gente, a Fernanda e o Fernando, a Maria Geroncio também está aqui com a gente, a Camila Rodrigues, a Ariana Lopes, a Jordana Mercado, a Joana, o Antônio Carlos, o maridão está por aqui, o Otávio, o Carlos Ivan, a Eliane Torquato está aqui também com a gente, a Maria Regina Lisboa, manda uma boa noite para todos os companheiros e companheiras. E vamos ver aqui o nosso querido Arlindo, que vai nos convidar aqui pelo Skype. Vamos ver como é que vai ser essa coisa aqui do Skype. Daqui a pouco ele entra para conversar com a gente. Enquanto isso, vamos ver se a gente tem alguns vídeos que estão rolando aqui pela web. Deixa eu ver se eu já trago aqui para a gente alguma novidade nesse campo, né? Deixa eu ver se eu tenho aquele último vídeo do Ariano Suassuna para a gente, na espera do Dr. Arlindo, rolar aquele vídeo. Deixa eu ver se ele está por aqui, se eu tenho ele ainda. Aula 3 da Mari. A Edith entrou também. Deixa eu ver. Encontrar. Vamos lá. A gente consegue encontrar. Janaína Pascoal, o Louco. Deixa eu ver, esse aqui é muito importante. Um quadro que a gente tem para mostrar da Covid. Deixa eu ver se aqui ainda tem. Esse foi a atividade. Deixa eu ver o que seria esse aqui. Esse aqui não é nada de interessante.
Deixa eu ver esse aqui. Vamos lá. O Sebastião também entrou aqui já. A Raquel. O nosso querido Paulo. Paulo Ferraz também entrou. A Raquel Monteiro e a Bia Santana. Deixa eu ver se aqui se dá pra gente. Vamos ver, vamos assistir esse vídeo aqui. O Paulo Guedes se confessando que o governo Lula foi um bom governo. A Alessandra Rodrigues, vamos lá ver aqui. E eu usei isso na campanha eleitoral. Eu falava, olha, vários governos que passaram gastavam 300, 400 bilhões de reais ano pagando juros de dívida sem tomar nenhuma medida para corrigir esse problema. E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, 2 eleições, soube trabalhar. Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros. Curiosamente, outras ideias também, como a renda básica, que o Suplicy lançou, o Milton Friedman apoia. Então, se a gente descarimbar e procurar o que há de melhor, nós vamos nos surpreender. Nós vamos descobrir que há coisas onde nós podíamos estar juntos, fazendo coisas boas juntos, em vez de simplesmente cair nessa briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Como diria, né? Nada melhor do que o tempo para poder mostrar que tanto a renda básica de cidadania como o Bolsa Família, com 10 bilhões você ajudou 40 milhões de famílias, e o Renda Básica Cidadania, uma luta aí heróica do nosso querido eterno senador e hoje atualmente vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, é fundamental para o direito à cidadania. Bom, deixa eu ver como é que está o nosso querido doutor Arlindo. Passado 13 minutos, eu vou passar um vídeo que é o que eu quero conversar com o Arlindo, que exatamente mostra como a Covid veio, em que momento nós estamos e por que esse afrouxamento está essa saída sem muita explicação. Nós queremos que tudo volte à normalidade, mas essa saída que foi, ela pode ter um efeito contrário, exatamente porque a pandemia, quando ela pega essa curva mais acentuada, essa subida da ladeira, então a gente tem aqui um vídeo que compara diversas epidemias, pandemias que teve ao longo da história e com a Covid-19. Aí vocês vão notar que a Covid-19 ela vem subindo, daqui a pouco ela toma uma curva acentuada e que nos deixa bastante preocupado se essa abertura que foi feita agora foi feita para atender o comércio sem se preocupar com a vida das pessoas ou se ela, né, tem preocupação. Vamos ver agora nessa... até chegar nos 80 dias. É espantoso, né? Se você contar o início da contaminação no mês de março, abril, né? Aqui o Epaminondas entrando, e março, abril e maio,
nós estaríamos chegando nessa subida agora. Segundo os especialistas, isso foi para o final de junho. Então, se você tem um afrouxamento da única medida, que é a medida que tem eficácia agora, nós não temos vacina, que é o distanciamento social. E aí, você provoca o contato. Nós já vimos aqui pelos relatos de ontem, essa madrugada, como é que já foi aqui em São Paulo. Transporte lotado, como sempre foi, né? Nenhuma novidade. O trânsito já voltou aos seus patamares antes da pandemia. Quer dizer, se a contaminação ocorre da forma com que os cientistas vêm falando, que é através do contato, que é através do ar, que é através da viva, né? Você pode efetivamente ter um problema agora de contaminação em massa, né? No momento em que a curva está subindo mais ainda. Bom, deixa eu tentar falar com o Arlindo, ver se ele consegue conversar com a gente pelo celular mesmo, né? Oi, Arlindo, você conseguiu? Não, né? Ah, então tá bom, mas já tá legal. Manda bala aí. Estamos aqui no aguardo. Me manda um oi, que eu já me manda um oi. Tá, desculpa, Arlindo. Tá Hélio Andrade. Tá Hélio Andrade. Você quer que eu te mande um convite pelo WhatsApp? Tá como Hélio Andrade, não tá com. Eu tô com a camisa vermelha. Tá bom, falou, me chama aí. Então, o doutor Arlindo vai conseguir entrar aqui. Deixa eu só tentar aqui gerar um convite para ele. Deixa eu só gerar um convite para o doutor Arlindo para que nós. Aqui, deixa eu gerar um convite, link. Tem que ter paciência com essas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar pelo celular, te mandar um convite. Pronto, gerou. Já mandei para ele. Agora é só. Tem alguém aqui do Santa Assistência pedindo para mim entrar, mas eu não posso. Ah, o Arlindo mandou um oi. Opa! Consegue se falar. Tudo bem, Arlindo? Tá ruim a imagem, é que tá um problema na minha câmera e aqui no computador tá difícil de entrar. Mas agora já estamos conectados. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Arlindo Silveira. Doutor Arlindo Silveira. Opa, Como é que tudo você bom? está? Você está conseguindo ver? Tô vendo muito bem. Eu acredito que a minha imagem é que tá meio nebular, meio nublada, Está né? Mas nublada, é assim então. mesmo, é o problema da câmera do celular. Desculpa. Mas tá bom, a gente já está ao vivo aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite você, boa noite o pessoal que está nos ouvindo, né? Tá certo? Quanto tempo, Arlindo? Pois é, né? Fomos no início da pandemia, estivemos conversando e agora a gente volta a conversar de novo, né, Hélio? Obrigado por você ter dado esse tempo para a gente. Eu queria começar a conversa nossa, Arlindo, com aquele. Eu recuperei aquele, aquele, aquele gráfico animado que você me mandou sobre O a Covid? manifestação do Covid-19. Ah, sim. E aí? Você não Verdade. consegue ver ele, não, né? Olha, eu devo ter aqui no meu celular, com certeza. Mas se Então, você tiver à mão.
Não, ele está aqui. É que você não vai ver. Eu coloco aqui. Quem está no Facebook consegue ver, mas você não consegue ver. Aham. E nele aqui, ele traz aquela, aquele processo todo de contaminação do Covid. E quando chega aproximadamente lá nos 80 dias, ele está no pico. Quando a gente conversou aqui, nós estávamos no final de março. Uhum. Você falava que essa curva mais acentuada de contaminação, ela chegaria aí para o final de maio, início de junho. Aí a É, minha pergunta é se isso mudou, e se mudou, porque nós estamos no afrouxamento das medidas agora por parte da Prefeitura e do Governo de São Paulo. Eu queria que você comentasse sobre isso com a gente, Arlindo. é, a questão de maio, né, tudo foi mudando também, porque houve, naquele período de março, o início das medidas do isolamento, né, que foram decretados pelo governo estadual. E você vai lembrar, eu acho que naquela primeira conversa que nós tivemos, existia um percentual muito alto, né, de adesão ao isolamento. Beirava a 60%, 65%, nós ficamos mais ou menos umas 2 semanas nessa situação, e depois foi acontecendo um certo afrouxamento desse isolamento, né, por parte da população. Tem 2 situações, né? Uma é de que só aquela situação de nós termos uma adesão relativamente boa no início do isolamento, ele propiciou vamos dizer assim, um prolongamento, um achatamento, tá certo, da curva, o que sempre vivia falando. A curva ela não pode correr desse jeito, ela tinha que correr desse jeito, quer dizer, ela iria crescer, mas vai crescendo de maneira, vamos colocar entre aspas, suave, tá certo? A partir do mês de final de abril, início de maio, esse afrouxamento ele foi aparecendo. E aí a curva ela voltou a ter um processo de crescimento. E hoje a gente está em franco crescimento e a gente está, vamos dizer assim, no crescimento que a gente chama exponencial. Quer dizer, aquela perda completa do controle do número de infectados, né? O Brasil hoje é o segundo maior em número de óbitos, total de número de óbitos, tá? Somos hoje o primeiro em número de óbitos diários, apesar de toda a maquiagem, apesar de toda a subnotificação, nós somos hoje, vamos dizer assim, o epicentro da epidemia. Tá? Uhum. Essa é a situação que a gente vivencia. Vamos dizer assim, uma dourada na pílula. Por quê? Porque, teoricamente, os leitos hospitalares privados de UTI, a pandemia ela já passou, ela já teve o seu, vamos dizer assim, o seu momento agudo no setor privado. Hoje, eminentemente, ela está nos leitos públicos. Tá? Por quê? Porque ela foi migrando do centro das cidades, né, da onde tinha um maior número de casos, como São Paulo, Rio de Janeiro, o Ceará, né, que são basicamente os estados que mantêm e que mantinham linhas comerciais ou linhas de voos comerciais com o exterior, né? Essas cidades são as que tinham linhas comerciais. E, então, por aí, você começou a ter um maior número de casos, né, nessas cidades. Né? Outros locais que você vai ver vai ser na região do Amazonas, na região onde você tem um afluxo muito grande de turistas internacionais, você também teve um maior número de casos, né? E aí depende também do sistema de saúde de cada uma das cidades, como é que ela recebe.
né? Particularmente Ceará, o São Paulo, Rio de Janeiro, em menor escala, estavam mais preparados a atender esse número razoavelmente grande de contaminados, né? A boa notícia que a gente pode dizer é que em alguns estados, como, por exemplo, o Ceará, já se observa claramente uma queda acentuada no número de óbitos, tá certo? E no número de casos nem tanto, mas de óbitos principalmente, e o número de afluxo de casos que vão para a UTI, né? Que precisam de tratamento mais intensivo e mais complexo, tá? Então, a situação que a gente vivencia hoje é essa, viu, o Hélio? O que me preocupa muito, na verdade, é que ainda não é. Nós vamos ser um dos únicos países do mundo em que nós vamos ter a abertura, né? Vamos ter, vamos dizer assim, a abertura do comércio e dos locais, mesmo que de maneira flexibilizada, parcial, nós vamos ser o único que ainda vai estar na curva ascendente de casos. Realmente isso me preocupa muito, porque é quase impossível a gente conseguir imaginar, vamos dizer assim, um ônibus, né, aqui na cidade de São Paulo, um metrô que não venha ter lotação. E é isso, a questão é evitar a aglomeração das pessoas. E aí, essa vai ser uma situação bem complexa, e que realmente eu te digo que a gente não tem no mundo nenhuma situação que vivencie um caso ou uma experiência semelhante. O Arlindo, então, o que preocupa é o seguinte: quando a gente conversou, a gente projetava que o período de mais crítico na pandemia seria final de maio e início de junho. Sim. Né? Aí, assim, para você esse período não mudou, ele continua o mesmo? Não, ele postergou. Por conta né? das medidas de isolamento, ele vai postergando. Você tem que entender que se nós tivéssemos mantido uma taxa de isolamento no início, né, esse período mais agudo seria o final do mês de maio, tá certo? Meados do mês de maio até o início do mês de julho. Como você teve um início lá em que você teve uma adesão muito grande do isolamento, certo? Do isolamento domiciliar, voluntário, você conseguiu diminuir uma propagação do vírus. Só que o problema é que o isolamento foi sendo diminuindo a adesão dele, tá certo? Nós teríamos que ter tido um incentivo muito forte por razões políticas. A gente vê o governo federal demandando contra todas as políticas de isolamento que estavam sendo pregadas, não é? E aí o que você encontra? Você encontra uma população que se vê de maneira confusa, se deve acatar uma coisa ou outra. Há também a questão econômica, porque é lógico, Hélio, que a ausência do governo federal, porque isso é que nós temos que deixar bem claro, tá? Houve uma completa ausência do governo federal. Enfrentamento de uma pandemia como esta, em que nós não temos nos últimos... As pessoas fazem uma comparação muito clara com a gripe espanhola lá do início do século passado. Realmente, é alguma coisa semelhante àquilo, porque as pessoas, a intensidade, a agressividade, a transmissibilidade do vírus, ela é muito maior até do que a gente pensava no início da pandemia, se você quer saber. Tá certo? Hoje, o que a gente tem, o vírus não é uma gripezinha. Essa é uma realidade. O vírus é realmente uma doença grave, tá? É uma doença que nós não temos claro, veja bem, nós não temos claro quais são os graus de sequelas que podem vir às pessoas que tiveram o quadro mais grave. Ela deixou de ser uma gripezinha e ela é uma doença que hoje tem uma característica de doença inflamatória geral, tá? Porque você encontra casos, né, de pessoas que estão internadas
com infecção no rim, miocardiopatias, né? Inflamação no coração, né? No início, você tinha a perda, o diagnóstico, um dos diagnósticos o pessoal chamava como precoce, que era a perda do olfato, a perda do gosto. Na verdade, hoje, a investigação que se mostra é que precocemente o vírus ele ultrapassa a barreira, que é uma barreira de proteção chamada hematoencefálica, e essa perda do olfato e do cheiro, na verdade, é um sintoma de uma infecção já no cérebro. O vírus acometendo o cérebro, a pessoa perde nível central. Não que ele tenha, não é nenhuma característica de encefalite, porque a pessoa não vem a desenvolver um quadro de encefalite, mas é alguma coisa que mostra a capacidade desse vírus dele causar sintomas que, teoricamente, a gente não esperaria. Tá certo? As pessoas referem muitas vezes essa perda de olfato e gosto muito antes de apresentar os sintomas mais, vamos dizer assim, mais clássicos, né? Que é a tosse, a dor de garganta, é até um sintoma preliminar a esses. Então, hoje a gente está estudando, cada mês surgem novas indicações e novos estudos com relação ao vírus. O vírus é o primeiro encontro do vírus com a raça, com a espécie humana, vamos dizer assim. E ele está tomando, muitas vezes as pessoas dizem que ele está escrevendo a sua história no momento que está nos acometendo a cada um de nós, entendeu? E nós não sabemos o que vai ser o posterior. Esse primeiro momento, a gente muitas vezes também conta uma parte que é o seguinte, Hélio. Nós vamos ter esse primeiro contato. Esse é o primeiro contato. E ele vem causando esse número enorme de óbitos, que é uma coisa absurda. É só você ver o número, a gente fica espantado. Hoje eu não cheguei a ver, mas estava em 42 mil aqui no Brasil. Quer dizer, 42 mil pessoas morreram, né, por esse. Tá certo? Total exato, Arlindo, é 43.485. Então, veja, é um número assustador, né? Porque o pessoal que falava que ia ser uma gripezinha ia ter só 800 mortes, porque comparavam ao H1N1, né? É uma coisa... E isso nós estamos falando de 43 mil, sem contar a subnotificação, que é também enorme no processo da pandemia. Então quer dizer que aquilo que a gente projetou, aquilo que você conversou aqui com a gente lá em março, essa subida vai continuar. Quer dizer, vai continuar. Ainda se a gente entende, os estudos que estão mostrando é que a gente ainda não chegou no ápice, tá, do número de casos. Não seria o momento da abertura. Há todo um enfrentamento econômico nessa situação, né? Eu acho que houve claro, é muito difícil a gente julgar essas coisas, Hélio, né? Eu acho que, assim, quem é governo, tem que tomar algumas medidas. Também os dados eram vamos dizer, as pessoas, todo mundo tinha uma visão de que, assim, a Itália está correndo 800 casos por dia, porque lá tem muito velho, tem muito idoso, né? Sempre vivia essa história. O Irã chegou a 900 mil casos por dia, mas o Irã é o Irã. O Irã é um país, né, que a gente não pode imaginar. Quer dizer, as pessoas têm uma visão, né, dos países muçulmanos como se eles não tivessem um sistema de saúde montado e não tivesse toda uma situação de controle sobre a sua saúde no país. Mas o Irã, o pessoal fazia, mas tem um bloqueio dos americanos, então morreu muita gente porque não teve acesso a equipamentos, ventiladores, né, e outras coisas. Ora, na verdade, existia uma espécie de torcida para que parece que
sabe? Eu vou torcer porque aqui não vai acontecer. Você vai lembrar que houve, na época, lá por março, mesmo quando a gente fez a live, as pessoas dizem, aqui no Brasil não vai ser igual, porque o nosso clima é tropical, o nosso clima... Quer dizer, houve vários chutômetros, tu entendeu? Que não havia nenhuma confirmação no processo de transmissão em todos esses países, mas que aqui se tinha essa torcida. Tá? A realidade era essa. Tá? Independente de quem estava no Ministério da Saúde, no governo federal, a realidade era essa. Houve-se uma visão de que seria algo que não tivesse essa dimensão que está tendo hoje, quer dizer, na verdade não era nenhuma avaliação técnica, era uma torcida, né? Uma torcida por isso, e não se fez os preparativos. O Brasil teve, na verdade, é só nós compararmos o nosso país com a Argentina, tá certo? A Argentina, agora, no sábado, nesse final de semana, teve o recorde de óbitos num único dia, em 24 horas, 25 óbitos. Enquanto nós estamos na casa de 1.200, 1.300 óbitos por dia. Né? E a Argentina municipal, o governo federal, o governo provincial lá de Buenos Aires sentar e o presidente, o governador tomando as medidas. Aqui não se faz nada. Se normaliza uma situação caótica que nós estamos vivendo. Né? E isso é complicado, velho. E tem uma outra coisa, né, Aline? Então, assim, eu quero encerrar o primeiro raciocínio, porque da primeira vez que nós conversamos, Sim. você alertou para esse quadro, trouxe, eu já passei para os nossos internautas aqui, e nessa outra máquina que a gente está aqui, deu para passar sem travar nada, deu para ver exatamente o que aconteceu. Então, isso vai ainda a esse pico que vocês viram daquela nós tivemos que nós fizemos. Uma situação que aqui a curva no Brasil ela fez isso e depois ela agora começa a subir. Na verdade, nós estávamos tendo um certo controle nas primeiras 2 semanas e, graças a Deus, talvez que teve esse momento de isolamento, porque talvez a nossa curva fosse descontrolada já lá em maio, junho, e talvez não tivesse entrado em colapso. Isso é uma realidade, nós não entramos em colapso. Eu acho que o SUS deu uma demonstração fantástica, a capacidade que o sistema teve de se desdobrar e de conseguir criar condições para atender a população, mas tudo tem um certo limite, né? A gente agora ainda vai passar, ainda vai crescer um pouco mais, né? Mas acredito que ainda não vai chegar ao ponto de quebrar o sistema. Mas o problema da transmissão vai continuar existindo, que é muito grande. E tem um problema, né, Arlindo? Como a gente viu, então a gente espera que, pelo jeito, essa curva, essa subida da montanha vai ser ainda um pouco mais para frente, até chegar num platô que a gente tem uma estabilização um pouco mais. E essa abertura que o governo fez agora, atendendo à pressão do comércio, vai jogar contra a gente num futuro próximo, que é o que a gente vai ver, infelizmente. Sim. E tem uma outra coisa, Arlindo, que eu queria ver contigo, porque assim, o sistema já não era um sistema que não era, que não beirava o colapso, era um sistema que já demandava bastante, até porque retiraram o dinheiro do SUS. O próprio Mandetta votou pela PEC, pela PEC 95, que criou o teto de gasto na saúde e educação e retirou, nesses 2 anos que ela está em vigor, 20 bilhões do SUS já. Então, quer dizer, nós já tínhamos um quadro difícil para o SUS e agora sim, tem muita gente, Arlindo, morrendo em casa, não vítima de Covid, vítima daquele tratamento que ele buscava até o hospital. E eu tenho um caso pessoal, que é o meu pai, que trata de câncer, ele não está indo para o hospital, para a Santa Casa, que é onde ele trata, com medo de
de pegar o Covid. Eu não sei como é, porque assim, eu sofri um acidente e fui parar no hospital. Mas, assim, os hospitais estão, tanto os hospitais públicos como particulares, eles estão isolando a área que trata de Covid. Então, tanto é que os enfermeiros não são o mesmo. Os médicos não estão sendo os mesmos. Você está isolando, acho que aqui no Hospital das Clínicas, isolaram uma área inteira de Covid. Sim. Então, isso já reduz bastante a contaminação. Mas as pessoas que têm pressão alta, diabetes, etc., aquelas doenças que você precisava de acompanhamento, eles não estão sendo acompanhados e estão chegando ao óbito, né? Então, quer dizer, por um outro lado, você tem o aumento desse tipo de mortalidade causada pela não ida ao médico, né? Sim. Veja bem, nada está deixando de acontecer. Então, as pessoas tendem a fazer uma comparação que é injusta, que é o seguinte: eu já vi algumas pessoas que são contra o isolamento dando a entender, o número não aumentou tanto assim, né? Porque somando todo, está morrendo tantas pessoas no final de cada semana e morria tantas semanas no final de tantas semanas. Sim, se você for olhar, há uma queda acentuada, porque todos os serviços de saúde fizeram procedimentos semelhantes ao que você está falando. O isolamento diário, porque esses pacientes que são com suspeita de portadores do Covid, eles têm uma maior tendência, eles podem transmitir para outras pessoas. Então, pacientes sintomáticos vão ser atendidas em alas separadas. Também tem o seguinte: há uma constatação de que as pessoas que são portadoras de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, você está me vendo? Opa, só um pouquinho, tá? Oi? Desculpa, tá. Alô? Oi, caiu um pouquinho o seu som. Você está me ouvindo? Desculpa, eu tô te ouvindo, é que eu não liguei o som para não dar eco aqui. Mas eu tô te ouvindo e te vendo bem. Agora eu acho que o seu som que não tá saindo mais. Você... Arlindo, o seu som eu perdi ele. Eu perdi o seu som. Alô? Agora voltou. Opa, tá, desculpa. Acho que houve algum probleminha aqui. Não, o que eu queria dizer é que as pessoas que têm e são portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, algumas cardiopatias, alguns problemas renais. Você falou do seu pai, tratamento do câncer, né? Pessoas que fazem uso de medicação imunossupressora ou quimioterápicos, ele tem uma maior suscetibilidade ao Covid. Então, elas se tornam mais, vamos dizer assim, o processo de contaminação ou de apresentar a doença fica mais facilitado para esses pacientes. Então, eles têm que evitar esse contato. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes até o médico que está acompanhando, ele pede para não ir ao serviço de saúde por essa razão. E aí está atrasando os tratamentos, como você está falando do seu pai, tem outros pacientes que fazem uso de medicação quimioterápica e mais ainda, acontecem situações como essa que você falou. O número de óbitos em casa tem aumentado assustadoramente.
os dados do SAMU têm mostrado um aumento de 50% a 60% do número de óbitos, né, no domicílio, que são pessoas que, de uma maneira ou de outra, vão retardando a ida ao serviço com medo de se contaminar, como você falou, ou às vezes até mesmo eles chegam no serviço e, como está cheio de gente, eles voltam para casa. Então, há uma situação que nós só vamos conseguir ver ao longo ou no final do ano, quando nós conseguimos, vamos dizer assim, trabalhar todos esses dados, né, nos serviços de vigilância, porque muitos desses óbitos eles não são colocados à disposição através da notificação dos serviços de saúde. Muitos desses óbitos que não ocorreram no serviço de saúde vão ser informados pelos cartórios, pelas declarações de óbito. Está compreendendo? E elas só vão chegar junto aos serviços de vigilância, de epidemiologia e de controle dessas doenças, às vezes com 30, 60 dias, né, para a gente poder fazer a tabulação. Então, esses dados ainda vão ser compilados, vão ser trabalhados ao longo do ano, mas com certeza vai se constatar essas situações. O que a gente sabe hoje, sim, a 50%, 70% dos óbitos é por questão relacionada ao Covid. Né? Arlindo, eu tenho bastante internauta aqui, tem várias perguntas para você. Eu sei que você não está... Sim, vamos ver o que é possível a gente ir respondendo. Deixa eu passar aqui todos. Ó, o Maurício, opa, Maurício, eu dei os parabéns para o nosso Amir Cair, fez 80 anos de idade, mandei para ele feliz aniversário. O Hélio da Silva está aqui, o Amauri também, grande companheiro de Embu das Artes, candidato a vereador, está aqui, o Valmir Moraes, o Antônio Carlos, o Paulo Ferraz, a Valquíria, a Ariana, infelizmente, está com o pai dela doente, com AVC, lá no Hospital do Grajaú, falou que está vendo de perto o que está acontecendo. A Toninha Salles, do Campo Limpo, grande Toninha, o senhor Antônio Marçal, lá do Itaim Paulista, né? O Antenor, o Orlando Henrique, o Orlanilton, a Kelly Regina, a Viviane, o Marco Germano, a Assunção, a Bruna, a Fernanda, a Jennifer, o Epabinondas, a Lídia, a Vanessa, a Lenilda, a Alessandra, o Ariovaldo da CUT Nacional também está aqui, a Raquel, o Sebastião. Bom, eu queria te fazer algumas perguntas aqui, Arlindo, e aí eu acho que vamos uma a uma. Tem 6 perguntas aqui para você. Vamos uma a uma. A primeira dela é a seguinte: em alguns momentos os números parecem apontar uma estabilização na subida da curva. Isso é real ou é fruto apenas da alta subnotificação e baixa testagem? Na verdade, são as duas coisas, viu? Tá? A baixa testagem, o Brasil é um país que testa muito pouco, tá? Comparativamente, como nós falamos, nós testamos aqui por milhão, basicamente é 2 a 3 por milhão, muito baixo. Os Estados Unidos, que também tem um número muito grande de notificações, ele só começou a ter o número de notificações depois que ele começou a aumentar o seu número de testagem, e hoje ele testa em média de 10 a 12 por milhão. A Argentina testa aqui 7 a 8 por milhão. Nós somos um dos países com o menor número de testes se a gente for comparar a nossa população. Tá certo? Agora, com relação à subnotificação, também existe uma subnotificação muito grande. O problema maior com relação à nossa subnotificação está relacionado pelo fato de que nós estipulamos o critério de só fazer o teste, né? Só fazer o teste para os casos graves, principalmente para aqueles que são internados. Então, o que acontece? Muitas das pessoas que passaram nos serviços de saúde com o sintoma clínico de Covid, né,
do quadro de Covid-19, do SARS-CoV-2, foi mandado para casa, medicado, orientado para fazer o isolamento de 14 a 15 dias, e como era um quadro leve, não foi feito teste. Por quê? Porque falta testes. Está entendendo? Então, existe um diagnóstico, e muitas vezes o médico, através da sua análise na consulta, que ele vê que tem relação com o COVID e faz toda a orientação como sendo de quarentena, né, para esse paciente, de tratamento, mas ele não faz o teste para confirmação do diagnóstico. Então, o que nós vemos lá de número de teste, que nós estamos hoje com 800, 700 mil, 850 mil casos, são de casos confirmados, feitos laboratorialmente. Nós podemos calcular que, muito possivelmente, existe uma subnotificação que envolve de 7 a 8 pacientes por cada caso confirmado. Bom, vamos lá. Tem outra aqui. Qual a situação real dos leitos e respiradores para pacientes COVID no SUS? Olha, nós estamos assim, o que a gente observa no SUS é que, dependendo da região, por exemplo, pegamos aqui a região da Grande São Paulo. São Paulo e Grande São Paulo está envolvendo entre 70% a 88%, 90% dos leitos de UTI. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que imaginar que se a gente for comparar SUS, certo? SUS, ele está nessa situação. Já nos leitos particulares diminuiu muito. Como eu falei, eu acho que no início já diminuiu relativamente. Está entre 30%, 40% desses leitos. Teoricamente, a gente tem que imaginar que a epidemia, ela cursou uma história que foi das áreas centrais da cidade para as áreas periféricas. E os lugares onde nós temos o maior número de pessoas estão nesses locais. Outra, o atendimento do SUS está relativo a esses locais, né? Na área central, nós temos ainda um número considerável das pessoas que se utilizam do sistema particular de saúde. Por isso, esses leitos estão, como está cometendo menos esses locais, né? A epidemia diminui o seu atendimento. O pessoal hoje está perguntador. Vamos lá, tem mais muitas perguntas. Muitas, vamos tentando ser rápido. Eu não sei se eu estou sendo aqui. direto, estou tentando bastante responder. Direto. Arlindo, uma pessoa que teve coronavírus e se recuperou ainda pode transmitir o vírus? Olha, depois que você tem que imaginar que o vírus, quando você tem o processo de contaminação e você desenvolve o quadro, né, sintomático, está acontecendo o que a gente chama de processo inflamatório, tá certo? O teu próprio organismo, ele desenvolve um anticorpo que é inicial, que é para atacar esse agente, tá certo? E depois um outro anticorpo que a gente chama a imunização crônica, né? A imunização passiva que você vai adquirir aquele agente. Seria uma situação semelhante ao que aconteceria com uma vacina, tá certo? A questão que está acontecendo com o COVID é que nós não sabemos se essa imunidade ela fica por um tempo longo ou por um tempo curto, tá? E o que tem apontado é que a imunização posterior, que é a imunização crônica, que seria a imunização que ficaria contra o agente, ela tem um período, é o que está se levando a crer. O que aconteceu? Tem explicações na China, né, que alguns pontos onde houveram a epidemia em Wuhan, voltaram a ter casos de pessoas que tinham tido a contaminação, que tinham sido contaminados. Agora, é importante a gente dizer, toda essa pandemia, gente, nós não estamos falando de um ano, né? Nós estamos falando de janeiro para cá, e ela já, vamos dizer, só no Brasil contaminou 1 milhão de pessoas,
né? E se for ver 40 mil mortes, e no mundo isso já ultrapassou quase 300, 400 mil. Ora, ela ainda está cursando a sua história. Nós não sabemos tudo. Então, por exemplo, essa questão se eu continuo, depois que você já adquiriu a imunidade e o vírus foi negativado, você já não transmite mais. Mas isso não significa, e hoje a gente está tentando ver, e a ciência está tentando estudar, se você tem um período mais longo de imunidade, tá certo? Que fica, vamos dizer, por um tempo longo, ou se ele é curto, ou uma outra e terceira teoria. Alguns acham que, às vezes, a pessoa que foi contaminada, mesmo que ela venha a apresentar essa negativação do vírus com vírus latente, e depois, como fosse quem tem herpes labial, ele pode dizer que é quando diminui a imunidade, aparecem as bolinhas. Não sei se você baixa a tua imunidade, ela aparece. Então, algumas pessoas, alguns estudos também apontam para essa situação. Até porque todo teste sorológico ele tem um limiar de detecção. Então, às vezes, pode ser que você esteja com baixa carga viral e você não detecte. Tá bom? Vamos não lá, sei tem se mais respondi. perguntas. Bastante. Eu vou pelo teu sinal de positivo. Assim. Se Tá você joia. entendeu, se você entendeu, teus ouvintes entenderam. Não tenha dúvida disso. Arlindo, Desculpa, meu amigo. imagina que isso, pô. Na melhor das hipóteses, aquela vacina na China, testada em parceria com o Instituto Butantan, você acha que fica pronta em quanto tempo isso? Olha, essa coisa do tempo é uma coisa muito relativa. Vai depender muito da necessidade. A economia vai falar mais alto, tá certo? Eu entendo que assim existe uma série de protocolos para ser feito para aprovar uma vacina, tá? Mas o que está se vendo e o que vai ser é que a economia ela vai necessitar da vacina o mais rápido possível. Então, eu entendo que a necessidade dessa vacina, alguns protocolos vão ser rompidos, vão ser ultrapassados, até por conta de você criar uma situação em que você tem um mínimo de garantia, tá certo? Então, eu acredito, assim, a vacina, ela se estiver com cumprindo todas as etapas, até o final do ano que vem, né, é o prazo que teria. Né? Mas eu acredito que possa surgir antes. Agora, é importante falar um pouco pro ouvinte, porque às vezes a coisa não uma situação como essa, como a pandemia, ela não é uma matemática, 2 e 2 são 4. O que a gente hoje estuda, né? O que hoje a gente estuda do Covid, cada vez mais a gente aprende alguma coisa e vai descobrindo. Quando eu falei para você no início de que o Covid não é uma gripezinha, porque as pessoas tinham uma visão, por ser o coronavírus, que ele iria cursar como uma doença meramente de caráter respiratório, né? Meramente de caráter, vamos dizer, semelhante ao que é uma gripe mais forte que produz uma pneumonia. Não é bem isso. Tá? Ela é um processo que tem todo vamos dizer assim, uma ação geral no corpo e que produz um processo inflamatório. Algumas pessoas, né, e eu lembro isso, quando eu estava terminando a minha residência, isso lá no final da década de 90, surgiu a epidemia, a questão do HIV, né, da AIDS. A AIDS também é por um vírus. E quando os franceses, os americanos descobriram, né, o vírus da AIDS, houve um certo, assim, nossa, agora vai ser maravilhoso porque daqui tantos meses vai ter uma vacina, entendeu? E hoje a gente Até hoje não tem, né? Até hoje não tem. E eu me lembro que nós tínhamos situações de a França, os Estados Unidos estarem estudando vacina, estarem aplicando, tudo estava acontecendo. Mas o que acontece?
existe uma realidade que é a realidade do próprio vírus, que às vezes ela é mais forte do que o nosso conhecimento. Então, a gente tem que se apegar com realidades que estão hoje para nós. Como é que é o contágio e como a gente vai se relacionar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ó, eu vou fazer 4 perguntas e uma. Olha que coisa, hein? Perfeito, ser rápido. Para ser rápido aqui, a Ariana Lopes, que está com o pai dela com AVC lá no Hospital do Grajaú, ela fala o seguinte, que teve um caso de um paciente que estava do lado do pai dela, que foi detectado sintomas de Covid, foi feito o teste e foi transferido. E o pai dela que estava do lado não foi feito nada porque não tinha teste para o pai dela, já relatando aquela questão de teste que você está falando. Uma outra pergunta aqui é em questão a imunidade das pessoas. Bom, tem enfim, alguns não, né? Você pode prescrever, dependendo da situação, uma série de medicamentos que você acha importante naquele momento. Tem aqueles que estão defendendo a tese que você tem que ter uma imunidade alta. Então, o uso constante de vitamina D, vitamina C, né? Você não ser um fumante. Isso reduz a possibilidade da pessoa ter aí uma infecção por coronavírus? Olha, vamos dizer que ajuda. Ajuda, né? Essa resposta é a melhor. Ajuda. O que realmente reduz é o seguinte: você, nessa situação, a gente tem que imaginar que o vírus, coronavírus, ele é um vírus que como ele é transmitido pelos aerosóis, toda vez que eu estou aqui conversando, a minha corda vocal ela está vibrando. E ao vibrar, a saliva, as secreções que estão ali, o muco, eles estão sendo espalhados e eles estão saindo, tá certo? Então, dependendo se eu tuço, né, a quantidade de aerosóis que eu transmito para o ar é maior. Se eu espirro, a quantidade de aerosóis é maior ainda. Se eu falo, é maior ainda. Então, o que nós temos que compreender que nos próximos meses e anos, nós vamos ter que ter uma série de atitudes que são práticas de distanciamento, que é nos prevenir desse contato. Uhum. Então, não vai existir mais aquela coisa dos longos abraços e dos apertos de mão, tá certo? O uso de máscara é uma coisa que foi comprovado nessa situação. Estudos como, por exemplo, da Coreia, no Japão, na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era um país que era semelhante ao nosso e não tinha o hábito do uso de máscaras, né, constantes, e foi um dos primeiros procedimentos que o governo da Tchecoslováquia procedeu quando veio a infecção do Covid, e usava como exemplo os países asiáticos que tinham essa constante, que estavam fazendo e tinham como hábito fazer esse uso. E hoje a gente vê que a máscara realmente ela tem uma produção significativa, né, na produção desses aerosóis. Então, são questões relacionadas com a etiqueta respiratória que... Uhum. Tá certo? Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou ter que fazer porque o internauta fez, você não me leve a mal. Mas o internauta a pessoa que está aí... Ele fala assim, tem o seu conhecimento. doutor Arlindo, 40% dos pacientes de Covid estão precisando de hemodiálise? Eu não sabia dessa relação da hemodiálise com... Não. Veja bem, não, 40% dos pacientes, não. Tá? Nós temos casos que são relativamente graves e, como eu falei inicialmente, né, para o companheiro, o colega, a infecção pelo Covid, ele é um vírus e ele provoca uma inflamação geral. Então, ele não a gente não pode pensar de que simplesmente são nas vias aéreas ou no pulmão. Não, ela ataca o rim, ela ataca o coração, tá certo? Nós temos pacientes que têm miocardiopatias, têm miocardites, têm inflamação do coração. Então, o que eu acredito que é isso que o colega está perguntando é se tem pacientes que são acometidos de problema renal. Sim, ele acomete,
Mas não são 40%, não. Esses casos, alguns casos vão para diálise, sim, mas não são 40%, tá? Isso é um número bem menor do que isso. E é assim, vamos dizer, se a gente for calcular, possivelmente uns 5, 10% dos casos graves. Graves, né? Tá? Agora essa é para arrebentar aqui a boca do balão. Essa aqui é para arrebentar. Essa aqui é para arrebentar. Apesar de todo um processo de pandemia que a gente está vivendo, com os dados tão alarmantes como você levantou, Arlindo, e a discussão que a gente vem com seriedade aqui com você, depois teve aqui também o ex-ministro, né, o Arthur Quioro, e depois o deputado Arlindo Chinaglia, que também é médico, voltou aqui. Estive numa live com o Arlindo, né? E aí, assim, no meio de tudo isso, no meio de uma prisão de uma extremista, Sarah Winter, e da possível demissão do grande ministro da Educação, o Weintraub, os Estados Unidos cancelaram a autorização para o uso de hidroxicloroquina e cloroquina para tratamento do Covid-19. Como você já tinha falado lá atrás sobre isso também. E o que é mais interessante é que, mesmo assim, o Trump vai mandar cloroquina para o Brasil. Quer dizer, já mandou 2 milhões de doses e deve mandar mais aí o que eles não vão, o que eles iam jogar na incineração, vai mandar para cá. Mandar para cá. Tem cabimento. O Arlindo, o médico, aí o deputado Arlindo Chinaglia, que é médico também, ele falou assim, ó, quando o paciente está no estado terminal, você tenta de tudo para salvar ele. Se tem o hidroxicloroquina lá como a última possibilidade de tentar salvar aquele paciente, você vai fazer. Mas, evidentemente, você vê algum amigo seu, o colega de trabalho, trabalhando com a hipótese de prescrição de hidroxicloroquina ou cloroquina para tratamento de Covid-19? Hélio, a pessoa que atende na ponta, que está ali, e ela pega o paciente, o médico que está atendendo, ela tem uma necessidade de, muitas vezes, dar uma resposta para aquele paciente. A hidroxicloroquina, inicialmente, não se tinha uma identificação de como é que ela poderia ser usada. Alguns usavam, como você falou, como vamos dizer assim, uma ação final. Não. Depois começou a se ver que a única momento em que ela tinha alguma ação seriam nos primeiros 2 dias da infecção, que é quando está tendo uma replicação, uma reprodução muito alta do vírus. E quando esse vírus sai de dentro da célula e entra na corrente sanguínea para infectar outras células, para iniciar um novo processo de reprodução, naquele momento que ele está no sangue, a cloroquina poderia ter uma ação que ela faz semelhante ao que a ação que ela faz no treponema da malária. Uhum. Sai de dentro da célula e quando ele entra vamos dizer assim, no meio do sangue, entendeu? Quer dizer, na parte líquida do sangue, ele sai de dentro das hemácias, ali é que a cloroquina faz a ação. Mas ninguém tem uma explicação se tinha essa ação. Hoje se vê que as doses de cloroquina que tem que se usar para ter uma ação, entre aspas, quimioterápica, tem que ser muito alta. E é essa ação muito alta que pode gerar os efeitos colaterais, que são as arritmias cardíacas, tá certo? Ou os problemas cardíacos da cloroquina. Esses são um dos grandes problemas. Então, a gente vê que o custo-benefício da cloroquina é muito alto, tá certo? E hoje já se faz estudos que se vê muito baixo essa ação dela, vamos dizer, antiviral ou quimioterápica nos primeiros 2 dias, tá certo? Então, na verdade, as pessoas querem uma tábua de salvação. Eu acredito, sim, que nos próximos meses nós já vamos ter
coquetéis virais para tratamento do coronavírus, e com certeza vai vir antes da vacina, e com uma efetividade relativamente grande, até porque nós temos vários tipos de quimioterápicos, e que muitas vezes a combinação de um com o outro gera um quimioterápico mais potente para isso. Eu acredito que isso vai aparecer ao longo desses meses, já vai aparecer e vai ter uma eficiência tão grande que vai acarretar muito possivelmente a situação. Por isso que eu faço a semelhança com a AIDS. A AIDS não tem uma vacina, mas ela hoje tem tratamentos, né, coquetéis antivirais, que permite a pessoa ter uma carga viral baixíssima e que tem uma vida normal, tá certo? Ou seja, diminuiu a letalidade da doença, né? E eu acredito que isso vai ser aplicado ao Covid em curto espaço de tempo. Nós vamos ter tratamentos, a pessoa vai estar contaminada, vai se entrar com esses tratamentos para evitar que ele evolua para um quadro agudo ou grave da doença. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar curada. Arlindo, você concorda que um presidente da República tem uma assessoria razoável, né? Se ele quiser estalar o dedo, ele chama 10 especialistas na área da saúde, infectologistas, cientistas de ponta e fala, vem cá, o que é que vocês podem me falar sobre determinado tipo de tratamento? Sem eu ser da área médica, faria uma coisa como essa e tiraria dali um encaminhamento para poder levar a discussão. Eu não sei de onde que esse maluco tirou a questão da cloroquina, que foi uma coisa que o Trump começou. Que a gente, na verdade, a FDA que divulgou agora, agora segunda-feira hoje, ela divulgou esse documento, tratando que não é mais razoável acreditar que a fórmula dos orais de hidroxicloroquina e da cloroquina podem ser eficazes no tratamento do Covid-19. Quer dizer, essa bola já estava cantada faz tempo, porque não tinha nenhuma evidência científica, não tinha um documento, não tinha nenhuma publicação séria que falasse sobre isso. Agora, de repente, um presidente começa a falar que isso é possível. Quer dizer... Isso surgiu, o Hélio, porque assim, a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas começaram a ser utilizadas e foram utilizadas nas primeiras em duas infecções de corona, de vírus corona, que ocorreram na China, tá certo? A MERS e a SARS. Uhum. São duas, que na verdade a SARS, as duas são dois vírus até mais letais que o Covid-19, né? Mas que não tinham uma transmissibilidade igual à do Covid. Por isso eles não chegaram, conseguiu-se ter uma contenção dessas doenças, tá certo? Agora, naquela época foi estudado, principalmente para a MERS, que era com uma letalidade muito alta, cerca de 30%, se tentava tudo que era tipo de medicamento. E entre o uso da MERS, como era um vírus corona, do mesmo tipo, teve algum resultado, e hoje ele se observa exatamente isso, que era nas fases de replicação. Então, qualquer coisa que tu tomasse que pudesse diminuir a carga de vírus que estava saindo de dentro de cada célula, né, aquilo dava um certo alívio para aquele organismo, para aquele corpo, para ele reagir, aquele sistema imunológico. Então, alguns estudos observou que alguns pacientes tiveram algum resultado. Agora, isso não significa que é com todo tipo de corona, tá? Isso foi, vamos dizer assim, é da mesma família, o Covid era da mesma família do MERS, então vamos tentar usar. Então, foi daí que surgiu. E, no caso, em Wuhan, os chineses, pela quantidade de casos que começou a surgir no início, eles também recuperaram esses estudos e começaram a fazer a aplicação. Mas o que, na verdade, controlou na China foi as medidas de isolamento que eles tomaram. Você entendeu? É isso que teve. Eles tiveram uma alta incidência de casos, e ficaram localizados na província de Wuhan,
tá certo? E as medidas de isolamento, as medidas de etiqueta, as medidas de proteção, de distanciamento social, de distanciamento de locais, tá certo? De lockdown que eles fizeram, foi o que realmente controlou a ação do vírus. Não foi a cloroquina, o uso, não foi nada disso. Aqui se utiliza isso como uma forma, vamos dizer assim, de desviar a atenção do que estava acontecendo. Se eu puder dizer para a população que tem um medicamento que vai curar, né, que vai controlar, eu alivio e eu consigo manter a minha pressão, que era esse o interesse do governo federal, de boicotar as políticas de isolamento social. Arlindo, tem aqui uma pergunta do nosso querido Maurício, mas eu acho que você já respondeu. Doutor Arlindo, como estão as pesquisas em relação à imunidade? Se após ter contaminado pode-se ter de novo? Aí você já falou que não. O problema é na transmissão, que ainda não é líquido e certo, mas provavelmente a pessoa já está com a imunidade. Ele adquire uma imunidade temporária que a gente não sabe quanto tempo é, certo? Agora, pode se reinfectar? Bom, isso ainda está estudando, tá certo? A história natural do vírus ainda não conseguiu falar isso. Agora, nós temos que imaginar, né? E temos que, às vezes, contar com essa possibilidade, sim, tá? Mas o controle sempre vai ser essas vias que a gente falou de distanciamento, de isolamento. Agora que não vai ter mais isolamento, é o distanciamento, tá certo? Arlindo, como sempre, você foi esclarecedor. Espero que sim. Agradeço de novo o convite. Estou sempre à disposição, Hélio. Muito obrigado. Você lutou aí contra o aparelho. Tá meio embaçado, né? Alguma coisa está acontecendo na minha câmera. Infelizmente, eu não consegui colocar aqui pelo Skype aqui do computador. Eu acho que o aplicativo está desatualizado, ele não conseguia fazer. Então, eu tive que pegar aqui no aparelho mesmo. Mas mesmo assim, foi muito importante essa live. Você esclareceu de novo. O pessoal nosso está mais do que esclarecido. Muito obrigado. Estamos à disposição. Eu acho que a gente tem que continuar essas conversas, agora que está chegando o momento de acabar, vamos dizer assim, as quarentenas, né? Entre aspas, os cuidados. Olha, eu acho que a gente... você responde a pergunta e o Maurício é mal criado. Ele fala, limpa a câmera. Você conhece o Maurício? Sim, vou passar aqui. Eu disse pro Maurício que eu vou passar hidroxicloroquina aqui em cima para tirar. A hidroxicloroquina serve para alguma coisa, para limpar a câmera. Vai servir para alguma coisa. Arlindo, suas considerações finais, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a escuta aí dos teus ouvintes, do pessoal que está aí participando junto conosco. Te dou os parabéns de novo pelas lives, estão sendo muito legais, assisti várias delas, alguns como participante, outros só como ouvinte. E eu deixo aí um abraço para as pessoas, deixo uma palavra de conforto, e a gente vai sair dessa, a gente vai voltar de novo. Logo a gente volta de novo a se abraçar, a se beijar, a se encontrar, a fazer festa, tá certo? Mas vai ser um momento especial. Agora a gente tem que manter esse certo distanciamento. Tá bom, pessoal? Obrigado, Arlindo. Eu que agradeço. Um abraço. Esse foi o nosso querido companheiro que sempre esteve aqui ajudando a gente nas nossas lives. Voltou hoje o nosso amigo, o Dr. Arlindo Silveira, que teve mais uma participação fundamental aqui com a gente, esclareceu dúvidas, Maurício? Esclareceu dúvidas. O Maurício falou assim, ele está fazendo a live direto de uma sauna. Precisa falar isso para Elaine, né? Esclareceu dúvidas que não encontramos nem nos meios oficiais de informações do Ministério da Saúde. Que, diga-se de passagem, nesse momento nem Ministério tem. Hoje o Brasil é o epicentro da pandemia no mundo, estamos numa fase de perda de controle do número de infectados. Ele lembrou que os níveis mais altos do isolamento social no início da pandemia, em março, foram fundamentais para que a situação não fosse ainda pior. Bem lembrado pelo Arlindo. Assim,
como a atuação heróica dos profissionais do SUS. Então, as recomendações médicas continuam sendo: se puder, fique em casa, se sair, use máscara, mantenha o distanciamento social e, principalmente, lute em defesa do SUS. Obrigado, Maurício, obrigado, Landa, obrigado, Tirza, obrigado, Viviane, obrigado a todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam nessa importante live com o Dr. Arlindo Silveira. E amanhã nós continuamos o nosso debate com a querida Pagu, que vai aqui fazer um debate com a gente sobre questões relacionadas a... A gente vai conversar sobre as questões sociológicas. Então amanhã a live das 19h. Forte abraço, tamo junto e até amanhã. Valeu, obrigado!